Bom dia, meu nome é Fabiola e é um prazer contar com a presença de vocês em mais uma edição do Logicalis Webinar Academy. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre a Logicalis. Nós somos uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação e temos operações nos 5 continentes. Na América Latina, contamos com uma equipe de mais de 3.000 profissionais, distribuídos por suas operações em 11 países. E aqui no Brasil, temos escritórios em São Paulo, capital e interior, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Norte e Nordeste. Temos a missão de ser um agente transformador da sociedade e acreditamos na aplicação de tecnologias inovadoras para suportar nossos mais de 1.000 clientes no caminho da digitalização de seus negócios. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos. Caso tenham qualquer dúvida, nos enviem suas perguntas por chat e responderemos no final das apresentações. Esse evento será gravado e ficará disponível em nossa plataforma Logicalis Webinar Academy. Hoje, o nosso tema é Tendências e soluções para a digitalização do agronegócio. Conhecido por nunca parar e ser um importante pilar da economia nacional, o agronegócio tem o desafio de levar a digitalização às suas atividades, visto que a transformação digital será um dos mais importantes componentes do novo normal. Como será esta nova realidade e quais avanços ocorrerão quanto ao uso de tecnologias digitais? Nesse webinar, em parceria com a Microsoft, você vai conhecer quais tendências tecnológicas podem contribuir para a melhoria contínua dos seus resultados. E para falar sobre esse assunto, convido aqui Renan Vilas Novas, arquiteto de soluções em nuvem da Microsoft, e Vitor Knop, gerente de consultoria de agronegócio na Logicalis. É com vocês, meninos. Vamos lá. Ok. Bom dia a todos. Logicalis e a Microsoft têm o prazer de contar com a participação de todos. Alguns de vocês já nos conhecem de outros eventos. Quem não nos conhece, é um prazer apresentar a Logicalis para vocês. Desde 2017, a Logicalis tem esse trabalho focado em verticais da indústria. Eu e uma equipe junto com a Microsoft com foco em agronegócio, em toda a cadeia do agronegócio, pensando em integração de soluções, não só para o campo, como essa tela inicial apresenta, mas a integração dessas soluções na cadeia como um todo, integrando logística, indústria e até o varejo de agronegócio. Alguns de vocês já conhecem esse trabalho da Logicalis junto com a Microsoft desde a AgriShow de 2017, FutureCon de 2017, passando por outros eventos. Então é um prazer reencontrar alguns de vocês aqui e ter a presença de vocês nesse momento especial da vida de todos aí. Nós aqui, a equipe Logicalis, esperamos que vocês, todas as suas famílias e seus amigos estejam bem nesse momento de pandemia. E estamos aqui inovando, transmitindo conhecimento, trocando ideias sobre tendências e soluções para a digitalização no agronegócio, que inclusive a Covid veio para acelerar eventualmente esse processo e acelerar a discussão sobre como implementar soluções digitais no agronegócio, e não só no campo, como eu já falei, mas ao longo de toda a cadeia. Enquanto o Renan nos conecta, eu vou começar a apresentação aqui. A gente já está bastante acostumado a trabalhar junto com a Microsoft. Eu vou tomar a liberdade aí de fazer uma rápida apresentação sobre os trabalhos da Microsoft no agronegócio, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, o foco aqui é analisar cenários, né, em que as soluções da Microsoft e seus parceiros, a Logicalis, uma delas, em que a gente busca benefícios ao longo de toda a cadeia. Então, essa tela inicial, a gente resume alguns dos desafios de negócio, né, cenários prioritários de negócio, do agronegócio, nos seus diversos setores, né, agrícola, pecuária, florestal, e ao longo de toda a cadeia, e os benefícios esperados, né? Então, trabalho de campo conectado, né? O que se espera? O que cada um de vocês, nas suas empresas, nos seus clientes, nos seus fornecedores, se espera? Espera assistência remota de especialistas de qualquer lugar do mundo. É o que a gente está fazendo, por exemplo, agora, né?
na palma da mão, num celular, num tablet, conectado, enfim, interação o tempo inteiro online. Vendas e serviços conectados, né? Nas concessionárias, nos distribuidores, ao longo de toda a cadeia, nas vendas, né? O pano de fundo, por exemplo, desse slide é o varejo do agronegócio. Então, como é que a gente integra a cadeia como um todo, desde a lavoura até, né, passando por todo o supply chain do agro, rastreabilidade dos produtos, né, aplicação de tecnologias de blockchain para o consumidor ter uma experiência mais moderna, mais satisfatória, saber a origem dos produtos, enfim. A digitalização e a evolução da fábrica, né, dos processos industriais, né, o que se chama fábrica do futuro, né? Se fala de indústria 4.0, o que significa isso? Né, em termos de produtividade e ganhos de eficiência operacional, em termos de tempo, alocação de pessoas, acompanhamentos dos indicadores chaves, aí, dos KPIs, né, dos Key Performance Indicators, baseados em inteligência artificial. A gente vai, na parte específica da Logicalis, que eu vou falar logo em seguida, eu vou falar um pouquinho, né, de como é que quais são as tendências, quais são as soluções para o agronegócio chegar na real implementação da inteligência artificial, soluções que a Logicalis desenvolve junto com base nas soluções da Microsoft, que o Renan vai apresentar mais no final desse webinar. Cadeia de suprimentos, já falei um pouquinho de supply chain, né, a fim de reduzir custos, né? Todo mundo, em algum momento da sua carreira acadêmica, do seu histórico acadêmico, da sua carreira profissional, teve que estudar alguma coisa a respeito de inventário, de just-in-time, como é que você faz o planejamento dessa cadeia para ela ser o mais suave, o mais bem-sucedida e que não tem estoque. E, né, nós estamos falando de agronegócio, muitas vezes nós estamos falando de coisas in natura, perecíveis. Então, como é que esse planejamento acontece de maneira integrada entre clientes e fornecedores e toda a cadeia? Bom, inovação de produto, transformação da força de trabalho, que é uma grande questão no agronegócio. Como é que a força de trabalho vai se digitalizar, né? Muitas vezes vem algumas perguntas, né, do meio jornalístico, de alguns meios de comunicação, a respeito de como é que a força de trabalho vai se transformar, né? A digitalização ela já é realidade em algumas empresas. Recentemente, vocês podem ter já lido alguma coisa na imprensa especializada a respeito de como é que a lavoura está ficando digitalizada, como é que o campo está ficando digitalizado. Então, vai ter sim uma modernização, vai ter um aculturamento das ferramentas no sentido de que apontamentos manuais, que relatórios manuais, coisas que são feitas em papel e caneta, vão passar a ser mais ágeis e com uma tendência a atingir a informação e o conhecimento em tempo real. E, claro, sustentabilidade, né? Nós temos aí as metas da ONU, né? As 17 metas de sustentabilidade globais, as metas de produção e alimentação da população até 2050, enfim, tem uma série de questões e essa lista não é exaustiva e a Microsoft tem trabalhado isso ao redor de todo mundo e a Logicalis aqui no Brasil, na América Latina, em 25 países ao redor do planeta, é parceira da Logicalis nesse desafio, em especial aqui no Brasil, onde a gente tem uma equipe, parte dela, uma equipe dedicada ao agronegócio e toda a sua cadeia de valor integrada, tá bem? Agora a gente entra um pouquinho na jornada para a inteligência artificial, né? Aqui é uma discussão nesse histórico de quase 4 anos da Logicalis, com foco em agronegócio e toda a sua cadeia de valor. Para quem já acompanha a Logicalis há um tempo, a gente vinha falando de conectividade. A Logicalis ela é uma integradora de redes e sistemas, e isso é parte essencial e condição necessária para que no futuro de médio e longo prazo a gente chegue numa inteligência artificial, né? Muitos de vocês já viram alguma abordagem sobre essa questão, né? Sobre a teoria da informação. Dados que se transformam, que são processados e se transformam em informação, que são processados e se transformam em conhecimento,
ou sabedoria, ou inteligência, e mais recentemente, numa discussão aí dos últimos 5, 6 anos sobre IoT, internet das coisas, a questão da inteligência artificial, a automatização de processos, né? Sob a ótica de tecnologia de informação, de tecnologia de telecomunicações que a Logicalis propõe para o mercado, né, para o setor de agronegócio, para o mercado como um todo, e para outras verticais, os dados eles têm que ser coletados, né? No caso de agronegócio, em que ainda tem muito apontamento, significa anotar, significa registrar em algum relatório, algum sistema. Esses dados, eventualmente, eles têm que ser verificados, né? Um departamento registra e outro verifica ou checa. Um desafio que existe no agronegócio é a transmissão desses dados, né? Se você adota redes de IoT, de narrowband, de telemetria, ou se você já vai direto para a banda larga, como algumas soluções exigem, e a gente vai falar disso aqui mais para frente, a gente vai falar de Video Analytics, das soluções de Video Analytics que a Logicalis trabalha com a Microsoft. A gente precisa estruturar banco de dados, a gente precisa armazenar esses dados, precisa processar esses dados. Ok, a gente processou os dados, virou informação, a gente precisa integrar, né? São vários sistemas de informação, são departamentos usuários de diferentes sistemas, e diferentes pessoas, diferentes departamentos têm que acessar essa informação, ela tem que ser distribuída, ela tem que ser organizada, enfim. A tecnologia da informação ela começa a sustentar os processos de negócio para tomada de decisão, né? O conhecimento, o desafio do conhecimento é a tomada de decisão. E aí é o ponto-chave entre aspas, uma simples digitalização de processo e uma automatização de processo, a automatização buscando chegar na inteligência artificial. Os processos têm que ser muito bem analisados e muito bem verificados, e tem que ser definido como é que esse processo de tomada de decisão automática vai acontecer na inteligência artificial. E uma coisa que quem é do setor sabe os tempos são curtos, as janelas de oportunidade são rápidas. O Brasil tem o benefício de algumas lavouras aí ter 2, 3 safras num ano só. Então, as tomadas de decisão têm que ser muito rápidas. E o ciclo do PDCA, o famoso PDCA, né? Planejar, desenvolver, checar, agir, ele tem que ser muito rápido. Então, uma automatização ela tem que ser livre de erro. Então, toda essa construção do tratamento de dados, informação, e isso virar um processo de decisão automatizado tem que ser muito bem verificado antes de chegar no estágio final da inteligência artificial, né? Nesse ponto, os dados e a informação vai ter que estar amplamente testada, integrada, para que a inteligência artificial seja confiável, todos os envolvidos desse processo de transformação dos dados em inteligência, todos confiem na informação que está ali. O processo decisório tem que ser compartilhado não só para quem é do agronegócio, mas toda a cadeia que depende do agronegócio, toda a cadeia de suprimentos, logística, processo industrial, comercialização. Quando eu falo de logística, eu estou falando tanto da logística inbound, né, que é a chegada da matéria-prima do agronegócio na indústria, como a saída da indústria para a distribuição para o varejo. E, no final das contas, a automatização ela só vai acontecer se tudo isso anteriormente a empresa e os envolvidos nos processos de tecnologia de informação e de negócio concordarem sobre essa automatização e estiverem confortáveis e confiáveis de tal forma a atingir o mercado. Dado esse cenário, eu vou agrupar aqui, a grosso modo, aí, cada um de vocês, cada uma das empresas onde vocês atuam, deve estar situado em 2 grandes grupos. As empresas em que estão olhando a tecnologia da informação para suportar os seus processos de negócio, ainda num estágio, entre aspas, inicial de coletar e processar os dados. Discussões sobre infraestrutura de redes e sistemas, de telecomunicação, porque a conectividade ainda pode ser uma barreira ou é uma barreira em diversos casos, né? Aqui na Logicalis a gente define esses grupos ou tem uma oferta completa de hardware, software, serviços, estão falando desde soluções convencionais de tecnologia da informação até tecnologias um pouco já mais avançadas para o negócio, que é o que a gente chama de Digital Accelerator. Bom, Digital Foundation são as tecnologias convencionais,
tecnologia da informação, nós estamos falando de networking e switching, nós estamos falando de colaboração, nós estamos falando de soluções de mobilidade baseadas em soluções de escritório ou de ambiente aberto, desde o Wi-Fi até soluções de LoRa, Narrowband IoT, soluções de banda larga, nós somos um grande fornecedor dos operadores, e pilares do que a gente chama, já não tão focado em infraestrutura de redes, mas já mais indo para a arquitetura de redes e sistemas. E aí a parceria com a Microsoft é uma parceria importante quando a gente fala de digital accelerators, ou aceleradores digitais. Nós estamos falando de cloud, nós estamos falando de IoT, nós estamos falando de segurança da informação, não só por conta do evento da LGPD e da questão da proteção de dados pessoais, mas das mudanças da abordagem de segurança de informação, que ela deixa de ser tão focada em infraestrutura e passa a ser focada em comportamento, e Data Intelligence, que são as soluções que a Logicalis trata de software em parceria com a Microsoft, também com foco em Video Analytics. Não só Video Analytics, mas Data Analytics e todo o arcabouço de soluções de integração de software e serviço. Tudo isso suportado por uma equipe certificada, competente globalmente. Aí, tá? Esse é o primeiro grande grupo. Para empresas que já começaram a vencer esses desafios e começam a caminhar de modo um pouco mais avançado para a inteligência artificial e para a automatização desses processos decisórios, a questão já não é mais tanto coletar e processar dados, mas de interpretar e usar os dados. Então, aí já começa uma transição das equipes, né, dos nossos clientes mais tradicionais de tecnologia da informação, para os departamentos de produção, de operação, de performance agrícola, de planejamento agrícola, onde as redes e os sistemas vão proporcionar interpretação e uso de dados. Né? Nós estamos falando, eventualmente, de suportar aplicações digitais. Video Analytics, uma delas, mas aqui vocês já estão usufruindo dos benefícios de utilizar algumas soluções de startups e precisam integrar isso num sistema de gestão corporativa, de um RP, de um CRM, enfim. A Logicalis ela pode ajudar vocês nessa integração de redes e soluções. Tá? Então, dois grandes grupos aqui. A mensagem que a gente quer transmitir aqui, Logicalis e Microsoft, tudo isso vai funcionar. Para reforçar a introdução que eu fiz, tudo começa na coleta de dados. Né? Todas as redes e o sistema, todos os dados que são transmitidos e todos os dados que são recebidos pelos sistemas de informação, sejam eles de processo de negócio, ou eles de gestão corporativa, dependem de dados confiáveis. E uma maneira de começar a automatizar e processar esses dados de maneira automaticamente é o Video Analytics e a internet e toda a gama possível de sensoriamento que permite as tecnologias para suportar a internet das coisas, ou comumente chamado de IoT. Nessa apresentação hoje, dado o enfoque da parceria Logicalis e Microsoft, a gente vai focar em Video Analytics. Tá? Bom, nessa trajetória de dados até inteligência artificial, o que a gente enxerga aqui na Logicalis como os benefícios do Video Analytics e IoT para a digitalização do agronegócio? Na coleta e no processamento de dados, a gente está falando de ganhos de tempo e padronização das informações. Né? Então, os processos manuais, os esforços de equipe de técnicos agrícolas e de gestores e de consultores no campo, como os métodos tradicionais exigem, existe limitação de tempo e espaço. Né? As equipes não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, tecnologias de câmeras, armadilhas digitais, drones e todos os tipos de câmera possíveis aceleram, economizam tempo e padronizam as informações. Em termos de sistemas de informação, os gestores, né, de operações, e a TI vai ajudar os gestores de operações no planejamento do ciclo de produção da lavoura, da pecuária. Aqui estou dando um exemplo da lavoura, por quê? Porque, tradicionalmente, a lavoura é tratada em área total.
né? E aí, com sistemas de informação, você começa a caminhar para uma agricultura de precisão, que é o que o pessoal chama de agricultura digital, agricultura inteligente, agricultura 4.0. Você trata da lavoura, você prepara o solo, você identifica as janelas de tratamento e colheita com precisão, onde você precisa, e aí os investimentos em tecnologia da informação, em redes de conectividade, vai vir exatamente da economia que você vai ter em termos de insumos, em termos de combustíveis, em termos de alocação de pessoas. Para quem é da área de planejamento e para quem é que tem que tratar o conhecimento e tomar as decisões, isso significa mais segurança e mais agilidade, né? O agronegócio é uma atividade arriscada para quem não conhece, exige conhecimento específico. Como eu já falei, o tempo é uma variável importante, os processos de decisão têm que ser ágeis, têm que ser rápidos, em semanas, em dias. Então, você deixa de depender de um planejamento inicial de safra e depois um acompanhamento e uma mitigação de riscos muito baseado em termos de clima, pragas e algumas grandes variáveis naturais que afetam de maneira definitiva o agronegócio, para você ter sistemas em tempo real para tentar mitigar esses riscos e tomar a decisão de maneira mais ágil. E no estágio final, as empresas vão identificar valor, não só no agronegócio, a integração dos dados e das informações dos sistemas olhando para o agro, mas toda a cadeia, né? Como eu já falei, olhando a integração da cadeia em termos de logística e industrial. Fazendo um gancho com a apresentação inicial, que são os drivers de negócio da Microsoft, eu identifiquei duas aplicações aqui de Video Analytics da Logicalis para compartilhar com vocês. Então, o monitoramento de pragas conectado, né? Um cliente nosso queria que em vez de eles fazerem amostras a posteriori, que fossem amostras de praga, de controle de detecção e contagem em tempo real, que o trabalho do campo fosse menos intensivo, né, que eles não ficassem tendo que ir para campo toda hora para fazer a repetição das amostragens e de toda a contagem, e visando potencial melhoria em pesquisa e desenvolvimento de ingredientes ativos para controle de pragas. E um segundo focado em indústria da pecuária. Então, são casos bem diferentes. Um agrícola, olhando para o campo, e o outro pecuária industrial, uma aplicação industrial para a indústria da carne, onde você precisa eliminar a subjetividade na gestão da qualidade, você precisa avaliar a qualidade da carne e a qualidade da matéria-prima, né, do gado que entra no frigorífico, e a partir dessa melhoria de gestão de qualidade, você vai ter uma série de melhorias nas decisões industriais e comerciais, né? Então, assim, vou acelerar aqui um pouquinho, que a gente tem a restrição do tempo, mas só para dar um panorama para vocês. Então, esse trabalho aqui com a Microsoft começou em 2018. Um trabalhinho ali de laboratório, só para identificar 3 pragas ali que afetam bastante as lavouras de grãos no Brasil. Milho e soja, né? A Helicoverpa armígera, Lobesia botrana e a Spodoptera frugiperda. Para quem é de tecnologia, quem é de teleconexões como eu, isso aqui é uma novidade. Eu aprendi isso lá em 2018. Então, com um conjunto de fotos, né, em que você começa a fazer o que a gente chama de uma curadoria de imagens e treinar as plataformas de inteligência artificial, né, o Custom Vision da Microsoft, para quem ainda não conhece, o Renan vai apresentar para vocês em seguida, com um certo volume de imagens e informações que os engenheiros de software, os especialistas, começam a imputar na plataforma, você começa a aumentar o grau de assertividade da identificação de pragas. Isso aqui foi um primeiro estágio para simples detecção. Num segundo momento, esse cliente que nos pediu essa experiência, que é uma grande empresa de agrodefensivos, de agroquímicos, pediu para a gente sair de um ambiente tão laboratorial e controlado para um ambiente menos controlado e para fazer não só a detecção, mas para fazer a contagem de mosca branca. E a gente, mais uma vez, imputamos, treinamos a plataforma de serviços cognitivos de tal forma a treinar. Isso aqui é uma mosca branca, isso aqui não é um grão de arroz,
né? Então a plataforma entende que é uma mosca branca e conta, né? Praticamente em questão de milésimos de segundos, a plataforma conta quantas moscas brancas tem numa incidência, numa planta, numa folha. Então, primeiro eu fiz uma apresentação para vocês no que diz a aplicação, detecção ou contagem. Em Video Analytics é importante, como eu já falei antes, a padronização dos dados, a padronização das informações. E aqui eu dou dois exemplos, né, para monitoramento de pragas, do ambiente em que a imagem é coletada. Para quem conhece aí, principalmente culturas perenes, né, café, citricultura, frutas de uma forma geral, tem aquela isca pendurada na árvore, né, na planta, e onde os insetos ficam grudados lá numa substância viscosa. Também parece um ambiente mais ou menos controlado, porque o fundo é amarelo, tem todo um gradeamento, mas enfim, o tipo de inseto que gruda lá na planta, na isca, ou na armadilha, né, depende da nomenclatura. A luminosidade do dia, a resolução do equipamento que tira essa foto, se é um celular, se é um tablet, enfim. Todas essas questões técnicas envolvidas são analisadas na captura da imagem e, né, na conversão da imagem em dados e no processamento dos dados. Esse é um tipo de situação. Outra situação é a bacia, né? A praga, às vezes, ela não vai direto na planta, mas ela está ali no entorno, ela está ali no solo. Então, os pesquisadores, os técnicos agrícolas fazem uma solução aquosa. O que vocês estão vendo na figura da direita é o fundo de uma bacia que tinha água, capturou essas pragas, e junto com as pragas vem um monte de cisco, um monte de sujeira, um monte de outros objetos que não são as pragas que o técnico agrícola, que o engenheiro agrônomo quer verificar. Então, nós, junto com a Microsoft, a gente tem que treinar a plataforma não só o que a gente quer ler, que é a praga, como o que a gente não quer ler, o que é sujeira, o que não é informação. Então, em Video Analytics, a gente trata a informação e a não informação, o dado e o não dado. Tá? E uma segunda aplicação, que é o que eu falei, já no ambiente industrial do setor da pecuária, estou falando aqui especificamente de um frigorífico, que tem vários frigoríficos ao redor do Brasil. Ele tem uma série de questões de padronização. Ele tem a padronização entre as regiões, porque o tipo de gado é diferente, e ele tem o tipo de fornecedor. Você tem pecuaristas que entregam um tipo de gado que vai te proporcionar uma melhor padronização da carne. Aqui o desafio, não vou entrar em questões técnicas, mas basicamente a gente fotografava duas partes da carcaça do boi e avaliava o teor de gordura, se tinha algum tipo de contusão, né, se tinha algum tipo de hematoma, e algum tipo de falha operacional, ou da limpeza da carcaça, ou de questões já ali do processo industrial, a hora que pendurava a carcaça na linha de produção e que tinha questões ali de selo, etiqueta, enfim. Tá? Esses são dois exemplos. Também, todo tipo de desafio de padronização da informação. O fundo, a luminosidade, a velocidade em que passa a carcaça na linha de produção e assim por diante. Não só na linha de produção, mas o sistema de informação que está por trás disso, né? O backhaul desse processamento, eventualmente discutindo soluções de edge computing para já ter um pré-processamento da imagem e não sobrecarregar o sistema de transmissão, os links de conectividade da indústria ou da sede onde está aplicado. E aí as aplicações são só dois exemplos voltados para o agronegócio e para a agroindústria, mas as aplicações são inúmeras, e aqui só para exemplificar, já em tempos de Covid, o retorno para o ambiente de escritório, para o ambiente de indústria, em que você tem controle de acesso com imagem, identificação se a pessoa está usando máscara ou não. Uma aplicação na agroindústria florestal, em que clientes diferentes vieram com questões de posicionamento e tamanho de tora na linha de produção, ou tipo da qualidade da madeira e os tipos de efeitos que poderiam ter essa madeira.
E um último exemplo aqui, só para descontrair e para agradecer a presença de todos, eu vou retornar a apresentação aqui para o Renan, já pensando no varejo, né? Poderia falar de fruta, poderia falar aqui de maçã, tem um cliente querendo já discutir o tipo de maçã que passa no caixa para não ter erro de registro, né, no varejo, se a maçã é de um tipo ou se ela é de outro. Não pode faltar, muitas pessoas acho que vão gostar aqui, não vai querer que falte essa cerveja preferida no supermercado, então o Video Analytics pode inclusive ajudar o varejista nesse controle, né, nesse supply chain de reposição de estoque, para que as marcas preferidas ou aquela que gera mais receita, isso pode ser aplicado também no varejo do agro, tá? Então as aplicações são inúmeras, eu devolvo a apresentação aí para o Renan, agradecendo aí a presença de todos e ficamos à disposição para as perguntas e respostas ao final do webinar aí. É contigo, Renan. Perfeito, Vitor. Estão me escutando, pessoal? Perfeitamente. Beleza. Então, me apresentar aqui, eu não estava no início da call, tive um probleminha técnico aqui para me conectar, mas eu sou Renan, eu sou arquiteto aqui dentro do time da Microsoft, né, que atua em soluções e serviços focados em dados e soluções analíticas aqui para a América Latina. E a Logicalis é um dos grandes parceiros nossos, né, no desenvolvimento desse tipo de soluções aqui no Brasil, principalmente, né, eles têm atuado em vários clientes nossos que já estão usando esse tipo de tecnologia, estão usando o IoT, né, toda essa parte de sensoriamento e também a parte de análise, né, depois de coletar esses dados, igual o Vitor mostrou para vocês, né, aquele ciclo desde a coleta da informação e extração de insights a partir disso. E eu vim falar aqui para vocês um pouco do que a gente tem visto lá fora, né, como é que funciona essa tecnologia, como é que isso tem chegado aqui no Brasil também. Eu vi, inclusive, uma pergunta aqui no chat, né, uma pessoa perguntando, o Nicolás Laurutes, ele perguntou sobre como é que resolve, né, esse problema de conectividade em espaços rurais, né, para coletar esses dados. E FarmBeats é sim, né, uma das iniciativas que a Microsoft desenvolveu, que ela teve que lidar com esse problema. O FarmBeats é muito mais amplo, né, do que simplesmente a parte de coleta. Ele busca integrar todas essas informações e no final extrair insights, né? FarmBeats é um projeto que começou há alguns bons anos atrás, lá nos Estados Unidos, né, com o objetivo da gente conseguir, desde coletar essas informações de uma forma mais barata, unificar, integrar diferentes tipos de informação. Então, quando a gente fala de agricultura de precisão, né, desde sensores realmente de pH, de umidade de solo, de pluviometria, enfim, como é que a gente consegue agregar isso tudo junto com informações visuais, sendo que cada dia está ficando mais barato, você tem imagens de satélite de grandes áreas, está ficando mais barato também, tem imagens aéreas de drones. Então, a gente desenvolveu o FarmBeats, que é basicamente um grande integrador disso tudo, né? Uma solução em nuvem, focada em integrar, né, todas essas fontes de dados em uma única visualização, de tal forma que seja mais fácil de a gente extrair insights, a gente visualizar toda a fazenda, toda essa área e, inclusive, fazer recomendações, por exemplo, dado que eu já tenho sensores nessas zonas, qual seria a próxima zona que eu deveria colocar um sensor, por exemplo, de umidade de solo, para eu ter uma visão completa aqui da minha fazenda, né, de todas as regiões, todos os talhões, por exemplo, de uma cultura. E o FarmBeats é uma das soluções, né, que a gente identificou lá nos Estados Unidos para isso da conectividade é usar os espaços brancos, né, justamente a zona TV white spaces, né, que são justamente esses espaços onde a frequência de onda não está sendo usada para sinais de telefonia, não tem tanta interferência nessas bandas, né, de frequência. Então a gente conseguiria trafegar dados usando esses sinais, né, que são sinais de rádio, a gente pode fazer essa analogia, né, um sinal de TV, um sinal de rádio, que a gente consegue transferir as informações desses sensores para um hub que a gente tenha conectividade, por exemplo, com a internet, mesmo que seja limitada, 3G, né? O intuito sempre é o quê? A gente consolidar isso em um hub da fazenda, a gente processar o que der lá e diminuir, de certa forma, o volume de dados que a gente precisaria sincronizar com o servidor, mas depois sincronizar com o servidor para a gente ter acesso a esse dado
de onde quer que a gente esteja no mundo, né? A gente consegue acessar esse dado, ver o status da fazenda e conseguir, né, justamente extrair insights a partir de ter todo esse histórico de dados coletados. Hoje em dia a gente já está executando FarmBeats, a gente tem kits, por exemplo, que vocês conseguiriam ver até no site da Microsoft, eu posso compartilhar aqui com vocês esse link, de como vocês conseguem, por exemplo, ver kits que a Microsoft fornece para começar a usar, de certa forma, esse serviço que a gente tem no FarmBeats. A Logicalis, é claro, é um parceiro nosso também nessa área, né, de IoT, eles estariam à disposição para vocês também para discutir esse tipo de assunto e a gente, junto com eles, levar esse tipo de tecnologia para todos vocês. Então, eu vou falar um pouco também para vocês da parte de inteligência, né? Então, dado que a gente tem essa coleta de informações, e, Vitor, eu queria compartilhar minha tela aqui rapidinho, você consegue me passar aqui a autorização? Fabiola faz isso. Fabiola. Então, aí eu mostro para vocês um pouquinho aqui minha tela. Fabiola, você passa o controle, por favor? Sim. Só um minutinho. Beleza. Então, dado que a gente coleta todas as informações, né, por exemplo, com FarmBeats, com sensores, com... Pronto. Beleza. A gente tem, imagina, por exemplo, aqui a gente tem deixa eu mostrar para vocês aqui um slide do FarmBeats. Então, a gente tem o FarmBeats, justamente é um grande integrador, né? Aqui a gente tem um exemplo do que seria a solução. Então, a gente tem um grande hub, onde a gente consegue unificar dados de sensores e a gente tem vários fornecedores de sensores que já estão integrados nativamente na plataforma. Entretanto, a gente tem protocolos abertos que a gente conseguiria integrar qualquer outro tipo de fornecedor de dados de sensores. E dados de imagens, por exemplo, de satélite, e a gente vem trabalhado com uma agência europeia, né, focada no fornecimento desse tipo de imagem, mas a gente consegue integrar também com qualquer outro tipo de fornecedor nesse sentido, e imagem de drone. Então, no final, a gente consegue integrar todas essas fontes para depois a gente começar a gerar insights, entender a saúde, né, da fazenda, entender insights com relação à produtividade, né, previsibilidade da colheita, dos talhões. A gente vê que alguns setores no Brasil já têm usado bastante agricultura de precisão para esse quesito de produtividade. Cana-de-açúcar, por exemplo, né, que é um tipo de cultura que, quando é destinada a fins, por exemplo, da indústria sucroalcooleira, né, de indústria de álcool, por exemplo, a gente precisa não só identificar o volume, né, de cana produzida, mas também a quantidade de açúcar que vai ter nessa cana, porque isso está diretamente ligado à produtividade que vai ter, geração de álcool. Então, como a gente consegue ter um sensoriamento mais elevado para identificar a densidade, por exemplo, quanto tem de cana em volume, mas não só o volume, mas identificar também o percentual de açúcar que tem nisso. Para otimizar, por exemplo, qual seria a data de colheita ideal, dado que com o ciclo de chuvas, esse percentual de açúcar acaba também oscilando, né? Então, como a gente consegue otimizar todas essas variáveis ao mesmo tempo para ter a melhor produtividade e que seja deslocar alguns percentuais, né, na produtividade, isso já é um impacto de milhões de reais, né, dependendo da escala que a gente está falando. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né, do que a gente acaba gerando aqui na solução, né, do FarmBeats. Então, a gente está falando aqui de uma solução que a gente vai usar aqueles espaços brancos para conectar, por exemplo, no hub e ter essa conectividade do hub com a nuvem, onde a gente consegue ter vários serviços executando, né, para a gente realmente extrair esses insights. A gente consegue visualizar, por exemplo, panoramas de imagens, então, identificar, por exemplo, panorama de uma imagem aérea aqui de uma fazenda, mapa de calor em cima cruzando não só os dados de imagem, mas os dados aqui de sensoriamento, né? Ao cruzar esses dois dados, a gente tem esse mapa aqui, pH, entre outros, né? Então, isso acaba sendo bastante interessante para depois a gente ter outras aplicações analíticas. E uma das aplicações analíticas, né, que a gente vem ganhando muita força nesse setor é a parte de análise de vídeo, né, de visão computacional, que justamente vai na linha de que cada vez está mais barato processar vídeo e cada vez está mais barato também coletar esses vídeos, né? Você ter câmeras, por exemplo,
com uma qualidade excelente, né? Hoje em dia, a câmera dos celulares nossos já tem uma qualidade muito boa. Então, a gente, cada vez está sendo mais barato e mais simples fazer esse tipo de aplicação. E para mostrar um pouco de como isso é desenvolvido, né, que tipo de tecnologia está por trás disso, eu vou dar um exemplo de análise de imagens usando imagens de folha de macieira. Então, eu estou usando esse exemplo de folha de macieira porque esse é um banco de dados que foi gerado recentemente, agora em 2020, e rolou uma competição que terminou cerca de 2 semanas atrás para classificar, então, é o desafio de 2020 de patologias de plantas. Então, como a gente consegue o quê? Analisando imagens, por exemplo, das folhas da planta, como a gente consegue classificar diferentes doenças. Então, aqui a gente tem 3 imagens, por exemplo. A gente já vê que um dos grandes desafios desse tipo de classificação, que é, muitas vezes que a gente coleta essa imagem, ela não está padronizada. Principalmente se a gente coleta esse dado no campo mesmo. Se a gente está empoderando o trabalhador rural, por exemplo, para conseguir fotografar, registrar isso e, por exemplo, ele começar a gerar esses insights, né, para a fazenda sobre esse tipo de patologia. Esse mesmo tipo de tecnologia pode ser usada não só para folha, mas para analisar frutos, analisar carcaças animais, por exemplo. E é o mesmo tipo de tecnologia que o Vitor mostrou, por exemplo, para classificar a carcaça com relação ao teor de gordura, com relação a contusões e outras classificações, né, que a gente pode dar para uma carcaça. Nessas folhas aqui, a gente pode ver 2 doenças principais, né? Tanto a parte aqui de sarna da macieira, né, que são essas manchas mais escuras aqui nas folhas, quanto ferrugem, né, que também é outra doença bastante conhecida aí desse setor. Então, vamos ver um pouquinho de como a gente faz isso, né? A gente na Microsoft tem um serviço chamado Custom Vision, né, visão customizada, que é um serviço justamente para a gente elaborar facilmente soluções de visão computacional. Né, soluções analíticas que façam o mesmo tipo de tarefa cognitiva que o ser humano faz quando vê uma imagem, a partir dessa imagem identifica um padrão e classifica, por exemplo, essa imagem em uma categoria ou em outra. Então, aqui eu estou entrando no Custom Vision. Deixa eu carregar aqui a página. Então, eu subi diversas imagens desse dataset. Então, esse dataset tem cerca de 1.600 imagens, 1.700 imagens para treinamento do algoritmo e mais algumas centenas de imagens para testar depois se o algoritmo não for usados para treinar a inteligência artificial. E quando a gente vai treinar um algoritmo, a gente precisa basicamente mostrar para ele, igual a gente mostra, por exemplo, para uma criança, para os nossos filhos, quando a gente está ensinando eles, ó, isso aqui é uma folha, isso aqui é uma fruta, isso aqui é uma galinha. Beleza, aqui a gente vai ensinar. Isso aqui é uma imagem de uma folha saudável. Okay? E aqui a gente coloca uma tag, essa imagem é saudável. Isso aqui é uma imagem de uma folha que tem a ferrugem, né? Em inglês é rust. Então, deixa eu ver aqui, a internet não está ajudando. Vou tentar carregar uma outra imagem. Isso aqui é uma imagem, por exemplo, com a sarna de macieira, né? Então aqui a gente consegue ver essas manchas escuras, um pouco esbranquiçadas no centro. Vou pegar uma outra aqui com ferrugem. Não está carregando a imagem. A internet é a nossa grande aliada, mas quando ela não quer funcionar também, né, Renan? Não é só no campo que tem problema de conectividade. Em quarentena, todo mundo acaba tendo problema de conectividade. Aqui a gente consegue ver a ferrugem, né? Então, a gente classificou aqui, eu peguei um dataset já classificado, né? E simplesmente subi nesse serviço. Isso tomou cerca de 20 minutos para subir todas as imagens aqui, no máximo, né? Por questões mais de internet do que de tempo em si. E depois que a gente sobe essas imagens, o quê? E elas estão classificadas corretamente entre saudáveis, imagens com ferrugem,
com a sarna ou com múltiplas doenças na mesma imagem, por exemplo. A gente tem aqui exemplos com múltiplas imagens que deveriam estar sendo carregados aqui. Mas, enfim, quando eu tenho essa classificação, eu consigo treinar a inteligência que vai aprender com esses exemplos e vai conseguir classificar novas imagens que ela não viu até então. Vou tentar abrir aqui um outro navegador para ver se ele está mais rápido, se realmente é a internet mesmo. Realmente parece ser a internet. Renan, vamos então abrir para as perguntas e respostas na sequência? Vamos abrir, deixa eu só mostrar, deixa eu ver se uma tela aqui vai aparecer, perfeito. Deixa eu só mostrar esse exemplo aqui, em 2 minutinhos a gente abre aqui para perguntas e respostas. Então, eu treinei o modelo, isso basicamente, clicar nesse botão de treinamento, tem algumas opções aqui, eu posso fazer um treinamento rápido, quando escolher um treinamento mais avançado, que a gente faz algumas otimizações a mais, né, na inteligência, a gente pode deixar até 24 horas treinando esse modelo, e depois que ela passa as 24 horas, por exemplo, aprendendo, testando diferentes hipóteses, como prever, né, justamente essas características na planta, ela tem um modelo pronto. Então aqui, por exemplo, a gente tem um modelo que está com uma assertividade de mais de 90%, né, em cima dos dados que estão chegando, e eu consigo testar esse modelo. Em cima de uma imagem, por exemplo, o treinamento acaba demorando às vezes até 24 horas, mas na hora de testar é praticamente instantâneo. Então, se vocês virem aqui, por exemplo, né, vou pegar aqui algumas imagens que não foram utilizadas no treinamento, estão sendo usadas só para teste. Essa é uma imagem que o modelo nunca viu antes, é uma imagem com ferrugem, a gente consegue ver aqui os padrões, e quando a gente vê as classificações do modelo, ele diz que tem 98% de chance realmente de ser ferrugem. Se eu colocar uma outra imagem aqui, por exemplo, uma imagem, esse outro de teste, que é uma imagem com bastante ruído, né, que está bem desfocada, e é uma imagem com sarna, né, de macieira. Então, a gente consegue ver que a classificação foi correta. Então, esse tipo de tecnologia acaba acelerando bastante o desenvolvimento desse tipo de solução. Isso é uma das tecnologias que a gente tem, né, na nossa plataforma da Microsoft, que é a Logicalis, usa essa tecnologia e várias outras, né, para compor as soluções que eles entregam no campo. E no final do dia, isso acaba gerando insights, né, para diferentes setores da indústria agroalimentícia, né. Esse tipo de tecnologia pode ser bastante utilizada desde análise realmente de qualidade de produtos, até a parte de triagem, de roteamento, de análise de qualidade, para, por exemplo, você conseguir fazer uma triagem de preço, de mercado, que você poderia estar destinando a um produto. Outras indústrias acabam usando também em linhas de produção, né? Como, por exemplo, a Unilever tem um case global nosso com esse tipo de tecnologia para analisar a qualidade dos sabonetes que estão passando na linha de produção deles, para ver se a impressão, o formato, né, a estampa que eles imprimem do Dove, por exemplo, no sabonete, está correta, está na qualidade que eles exigem, né, para entregar esse produto para o cliente. Perfeito? Então, isso era um pouco o que eu queria mostrar para vocês de tecnologia Microsoft. A gente tem uma stack completa em nuvem voltada para dados, analítica e inteligência artificial, e a Logicalis é um dos nossos principais parceiros aqui no Brasil para entregar esse tipo de serviço, esse tipo de solução para os clientes que estão interessados. E vamos abrir então para perguntas e respostas, certo? Vamos sim. Temos algumas perguntas. Quanto tempo leva para desenvolver uma solução desse tipo? Então, como eu comentei aqui, um protótipo, por exemplo, para a gente ver quão difícil é fazer essa análise de qualidade. Um protótipo a gente consegue fazer coletando os dados, né, em poucas horas, poucos dias, né, em poucas semanas. A grande complexidade, às vezes, está que quando a gente precisa integrar isso ponta a ponta, a gente precisa instalar sensores na ponta, a gente precisa... às vezes as condições do campo, né, são condições que exigem um sensor muito resistente à chuva, poeira. Então tem todo um trabalho da gente identificar o hardware ideal também para desenvolver isso. Para começar é muito rápido e não é caro, né? É barato a gente começar a analisar, a gente provar valor, a gente mostrar, por exemplo, que dá para fazer, dá para classificar, e provando esse valor e vendo que realmente o projeto se paga, né?
aí realmente é um escopo um pouco mais amplo, mas questão de meses também não, a gente não está falando aqui de anos de projeto. Em poucos meses a gente consegue ter uma solução dessa rodando já na ponta, integrada até com o campo. Certo. Posso complementar a resposta, Fabiola? Claro, por favor, Vitor. Então, pessoal, isso que o Renan falou é verdade, né? O que a gente chama de prova de conceito, né? Então, a gente faz uma demonstração muito rápida, principalmente em ambiente controlado. Então, para complementar o exemplo que o Renan deu, que ele deu de maçã, né, macieira, no campo, eu volto naquele exemplo que eu apresentei para vocês, por exemplo, da carcaça bovina, que já é no ambiente industrial. Então, sim, tem um esforço de entender qual é o ambiente mínimo controlado. O que acontece no Video Analytics? A gente classifica dois tipos de ambiente. O ambiente controlado, que seria um ambiente de sala, de laboratório, de bancada, e o ambiente não controlado, que normalmente ou é o campo ou é ambientes, mesmo que fechados, como no caso da indústria, no caso da carcaça bovina, ele precisa de um padrão mínimo de luminosidade, fundo, contraste para você obter a melhor qualidade da imagem. Então, para tentar exemplificar mais ou menos o esforço e o tempo, isso depende dessas questões de hardware e que tipo de câmera e que tipo de sistema de transmissão, que tudo put vai ser. É um projeto de engenharia, né, inicialmente. De hardware e software. E o segundo é o software em si, que é o treinamento da plataforma. Então, para dar uma ordem de grandeza, a gente precisou, naquela escala da carcaça bovina, para atingir um grau de assertividade superior ao do ser humano, que no máximo era de 88%, né, quando o cidadã estava lá avaliando a carcaça, e ele olhava a carcaça, e num dia que ele está sadio, bem-humorado, etc. e tal, 88% era o máximo de acerto dele. Em 2 meses, a plataforma, com todo tipo de carcaça do nível 3, porque eu não sei se vocês lembram no meu slide, tinham as notas, né? Então, a nota tipo 3, que era o tipo de carcaça de boi mais comum que aparecia no frigorífico, a gente treinou com tratamento de 1.000 imagens ao longo de 2 meses para atingir 93%. Né? Porque você tinha um monte de quesito lá, você tinha teor de gordura, você tinha contusão e você tinha falha operacional. Então, os esforços são nessa escala. Né? Numa escala de dias, você começa a treinar a plataforma. Numa escala de semanas e meses, você já entende a questão da confiabilidade das imagens e dos dados e de como é que o processo de negócio da empresa ele é impactado, não só no agro, mas nessa integração agroindustrial. E aí os desdobramentos são inúmeros, né? Então você imagina que você vai ter um controle de qualidade da carne melhor e tudo mais. Isso vai ter melhoria de preço, decisões melhores industriais de, bom, você deixa o produto na câmara frigorífica e como é que você toma a decisão de cortar um tipo de carne A ou B, enfim, os desdobramentos positivos são enormes para atingir o valor que eu e o Renan temos defendido aí para vocês. Certo. Indo nessa linha da ordem de grandeza que você falou, você tocou num ponto muito importante que é preço, né? Então, uma pergunta que a gente tem aqui, e acho que é o que a gente mais ouve no dia a dia, uma pergunta tanto para você quanto para o Renan, nós temos 3 minutinhos para finalizar o nosso webinar. É custoso levar a transformação digital para o campo, seja em qual for o elo da cadeia? Olha, como o Renan falou, vou passar a bola rapidinho para o Renan. É como o Renan falou, dá para começar pequeno, testando o valor. Para quem já trabalha com desenvolvimento ágil, a gente busca o MVP, né, que é o Minimum Viable Product, né, o produto mínimo viável. E a partir dessa demonstração de valor, você vai escalando a solução. Né? Mas sempre alinhada a um retorno de investimento. A gente sempre tenta projetar isso e fazer isso caber no bolso, seja do setor agrícola, seja do setor industrial, seja do setor logístico. Por aí, né, Renan? É uma questão de, isso aí, é uma questão de planejamento de investimento e da tecnologia, né?
Acima de tudo, que é importante, né? Sempre que a gente está começando nesse tipo de jornada, a gente está com a gente tem um plano muito bem elaborado, né, de como a gente vai provar valor para isso, né? No final do dia, não é sustentável nem para a Microsoft nem para a Logicalis oferecer para vocês um serviço que no final do dia vocês não vão estar aumentando a produtividade ou ganhando dinheiro com isso. Isso é insustentável porque no futuro vocês vão parar de usar, por exemplo, esse serviço, né? E todo esse tipo de solução que a gente está mostrando para vocês, né, é pago pelo uso, não tem um investimento inicial. Então, enquanto vocês estiverem usando, por exemplo, à medida que vocês estiverem usando, tem uma bilhetagem, né, tem uma cobrança baseada no quanto vocês usaram. Se vocês identificarem que não se paga, que não vale a pena, não é o momento, por exemplo, é pago pelo uso. Então, vocês realmente param de pagar por esse tipo de solução. Então, esse tipo de solução geralmente entra muito no modelo de inicial, às vezes, de parceria, né, da gente, da Microsoft fornecer a tecnologia, a Logicalis fornecer todo o conhecimento, expertise em outros projetos que eles já desenvolveram, e a gente tentar estruturar o projeto que se pague melhor, né, para o cliente final e que mostre o mais rápido possível a produtividade, priorizando essas etapas, né? A gente começando às vezes pelo barato, que já vai causar um impacto gigantesco, e pouco a pouco a gente amadurecendo isso, né, até virar uma solução mais robusta que atenda completamente todos os requisitos. Eu vi que tem algumas pessoas perguntando aqui com relação a também como conhecer melhor essas tecnologias, ferramentas, né? É uma pessoa da área de educação que quer saber se existe algum incentivo, alguma oferta, né, para conhecer. O Azure, ele tem que é a nossa nuvem, né, a nuvem da Microsoft, ele tem uma camada gratuita onde você pode explorar todas as tecnologias de visão computacional. E isso não é nenhuma oferta específica do setor de educação, mas é uma oferta que a gente tem para qualquer cliente que quer explorar. Tem uma camada gratuita que você consegue explorar todos esses serviços, né? Inclusive, esse que eu mostrei de visão computacional. Além disso, a gente tem trilhas de conhecimento e a gente tem algumas bem interessantes na área de visão computacional, assim, de análise de vídeo, de imagens, né, mais avançadas que a gente desenvolveu junto com a Pluralsight. E aí eu vou mandar esse link aqui para todos, acabei de mandar. São alguns cursos que a gente desenvolveu junto com a Pluralsight, né, e que estão disponíveis gratuitamente lá na Pluralsight, via essa parceria com a Microsoft para desenvolvimento de algoritmos de visão com Azure. E fora isso, a gente tem o nosso portal de Learn, né, de aprendizagem da Microsoft, que a gente também tem vários tutoriais, né, de como desenvolver soluções usando essas tecnologias. Basta vocês buscarem Renan. Os links. O Vitor vai deixar agora na tela o contato. Para quem se interessou, deseja saber mais sobre essa parceria Logicalis-Microsoft. Vitor, você coloca na tela, por favor? Então, Sim, estou passando É só entrar em contato com o Vitor, ele vai ter a ponte com o Renan e toda a Microsoft. Aí. Estão vendo aí? Sim, Isso, agora vamos só para o... Isso, está certinho. Então, gente, assim, tem algumas perguntas aqui também que eu vi aqui que eu não deixei, eu e o Renan tivemos a possibilidade e o tempo aqui de responder, depois a gente responde. Só uma aqui que eu faço questão de responder é o seguinte, embora o mundo ideal sejam informações em tempo reais e 100% conectadas, existem soluções offline. Tá? Vocês já devem ter escutado esse discurso de algumas startups. A Logicalis não é diferente. A Logicalis ela consegue levar para o campo, seja via operadora, seja via redes privadas, soluções de mobilidade, mas não necessariamente você precisa de estar conectado no campo. É possível fazer tratamento de imagem offline e depois você descarrega essas informações na sede da fazenda, da cooperativa, da agroindústria, né? Tem indústrias que também estão em locais remotos e é possível trabalhar offline, tá? Como eu falei, são projetos de engenharia, como eu e o Renan conversamos, são projetos onde a gente busca o MVP, a gente busca o mínimo produto viável para que o negócio tenha retorno, né? Que comece a investir em tecnologia da informação para obter retorno no processo de negócio, não só puramente no processo de tecnologia. Legal. Bom, como o nosso tempo já
já se passou até um pouquinho. Eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigada e conto com vocês nos próximos webinars. Muito obrigado, Vitor. E só lembrando que a gravação vai ser disponibilizada na nossa plataforma de webinars. Algum ponto que vocês tenham perdido ou gostariam de voltar a rever as informações, todos receberão por e-mail o nosso agradecimento com o link de acesso para a apresentação. Exatamente. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada, Renan. Obrigada, um bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia a pessoal. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.